Queridos e queridas, graça e paz. Amados em Cristo Jesus, venho por meio desse falar-vos a respeito da grande verdade bíblica, a qual muitos não têm coragem de falar. Muitas pessoas não têm coragem de falar sobre o dízimo da igreja. Uma doutrina que aparentemente é bíblica. Dízimo da igreja e dízimo da nação. Que diferença faz de dízimo da igreja e dízimo da nação? Vamos ler na palavra do Senhor, conforme escreveu Malaquias, no capítulo 3, versículo 8, dizendo assim: Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dimos nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazeis todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazeis provas de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para o recolher. Queridos, aqui nós estamos lendo na palavra do Senhor, como escreveu Malaquias. Existe um texto muito diferente do que se fala. Veja bem, prestando bem atenção no versículo que diz a palavra do Senhor, diz assim logo no início: Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubastes. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Os dízimos e oferta, aqui que está se falando. Depois vem uma sentença de Deus para aqueles que roubam a Deus. A sentença é: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Olha, queridos, o texto é claro, não precisa se esforçar muito para interpretar. Não precisa se esforçar muito para interpretar esse texto sagrado. Por que não precisa se esforçar para interpretar esse texto sagrado? Porque aqui Deus está falando para a nação. Uma nação que anteriormente era teocrática. E não para a igreja. Há um texto nesse contexto, uma frase que diz assim: para que haja mantimento na minha casa. Por quê? Outro texto diz assim: trazeis dízimos e oferta para a casa do tesouro. Para a casa do tesouro, meus queridos, não é a igreja. A igreja não é casa do tesouro. A igreja é a casa do Senhor. Os pastores, os hereges, que falam sobre o dízimo, para cobrar o dízimo, ele diz que Abraão deu dízimo a Melquisedeque. E quem era Melquisedeque? Melquisedeque, segundo a Bíblia, era o rei de Salém. Rei.
e não pastor. O rei estava autorizado a receber dízimo, porque dízimo é imposto. Se você está na sua igreja e dá um dízimo na sua igreja, você está pagando imposto àquela igreja. É tributo. Porque é um dever, é obrigação. As igrejas impõem isso como uma obrigação. Então, dízimo não é oferta. E você é contra as ofertas na casa do Senhor? Não, não. O apóstolo Paulo fez arrecadação. Ele arrecadou e trouxe ofertas, o qual ele destinava às pessoas carentes. Queridos, mas eles dizem assim, que nós, o povo da igreja, os santos da igreja de Cristo, da igreja neotestamentária, a igreja dos dias de hoje chama de ladrão porque não está dando o dízimo na igreja. Porque não está dando o dízimo na igreja. Mas o dízimo, segundo a Bíblia, não é para dar na igreja. É para dar na casa do tesouro. Só que isto não precisa nenhum dos nossos irmãos, nenhum do povo brasileiro, nem do mundo inteiro sonegar isso, porque já é cobrado até nos dias que você trabalha. Cada trabalho que você faz, você é descontado tudo, você paga tudo. Se você vai comprar qualquer coisa, você paga imposto daquilo. Aí que tem a ver a igreja com o mundo, com a nação, claro, tem nada a ver. Agora, se não tem nada a ver, e por que tais pastores, ou mesmo a maioria dos pastores, cobram dízimo dos irmãos? Cobra esse tributo dos irmãos. Por que fazer isto? Se não houvesse um interesse muito grande por trás de tudo isso, que é o interesse do crescimento, de um bom salário, de uma coisa muito grande. Então, se não fosse isto, ninguém jamais queria. Ninguém. Dízimos e oferta, hoje, é coisa de religião e não do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é santo e puro. O Evangelho de Cristo é a única salvação para o homem. Mas tem que ser o Evangelho de Cristo e não os evangelhos dos homens. O que é que os pastores fazem? Intimida os crentes. E se você não trouxer o dízimo, você vai ser amaldiçoado, porque está escrito aqui na Bíblia. Amaldiçoado. Deus não está falando para a igreja aqui, até porque está no Velho Testamento. Deus está falando para toda esta nação, conforme está escrito. Acabei de ler nesse instante. Esta nação, e não todas as nações. Que Deus abençoe a vocês, que tenha cabeça para pensar melhor em Cristo. Só Jesus é digno de toda honra e de toda glória. A Ele você tributa louvor, glória, cântico. Ainda mais, quando você estende a mão a um necessitado. Mas a igreja não precisa de oferta para se manter, para ter o salário do pastor, para a zeladora, que dera que fosse assim. A zeladora de algumas igrejas que eu conheço não ganha nada. E quando ganha,
é um mísero troquinho como recompensa. Os zeladores não ganham nada. Os presbíteros, não ganham nada. Diáconos, não ganham nada. Só quem tem salário é o pastor. O pastor estipula o seu salário estupendo, salário de rico, salário que é almejado por muitos. E é por esse motivo que muitos irmãos atropela, passa por cima de uns de outros, para querer ser presbítero, para querer ser pastor, para poder ter um ótimo salário. Naturalmente, quem não quer ter um bom salário, ter uma vida melhor? Mas o que Jesus ensinou é diferente. Um pastor, conforme Jesus ensinou, é para estar ao lado das ovelhas. Um pastor é para estar junto com as ovelhas e não comer só das ovelhas. Que Deus abençoe a todos.